Então, pessoal, estou tranquilo. Estamos aqui mais uma live e estou começando mais cedo do que o previsto por conta de que a gente está com previsão de falta de luz a qualquer momento por causa que está nevando. Então, para evitar problemas técnicos, já comecei um pouco antecipado. Então, vamos lá. A minha ideia aqui é sempre fazer uma live curta, direta e objetiva, a nossa abordagem hoje já quero começar partindo de um princípio muito básico que às vezes a gente não para refletir ou não para fazer ao longo dos dias, que é olhar para os nossos defeitos, para os nossos erros de frente. Por que eu digo isso? Porque ao longo dos dias a gente não tem esse hábito ou esse exercício de olhar objetivamente para aquilo que a gente falha, aqueles erros que a gente comete, aquilo que a gente faz ao longo da nossa vida. E é claro que a minha ideia aqui não é fazer que ninguém saia da live pensando, nossa, como eu sou uma pessoa ruim, ou como isso, ou como aquilo, ou nossa, Ricardo, por que tu veio conversar sobre isso hoje? Por que a gente está refletindo sobre erros? É porque isso é um ponto que quando a gente está lidando com o nosso convívio familiar, quando a gente está lidando com nossos relacionamentos, quando a gente está lidando com a nossa vida sobre um âmbito geral, a gente não coloca isso em consideração muitas vezes. E eu não sei se tu é do time que, nossa, você é aquela pessoa linda, a pessoa perfeita, não existe culpa em nada, só existe aprendizado. Eu não quero te desestimular, mas a merda toda de as coisas estarem acontecendo às vezes na nossa vida do jeito que estão é por conta desse tipo de mentalidade. Dessa mentalidade onde tudo é perfeito, tudo é lindo, não existe culpa, não existe nada, só existe as pessoas boas, só existe aquilo que eu sou maravilhoso, eu sou uma pessoa que veio para este mundo para brilhar, e às vezes, no fundo, a gente veio com uma configuração para avançar, com uma configuração para melhorar como pessoa, para se desenvolver, mas a gente não é tudo isso. Na verdade, a gente não tem todo esse brilhantismo, toda essa habilidade, toda essa perfeição. Então, se a gente não pontua já de pronto que realmente eu tenho defeitos, eu tenho erros, falhas e eu preciso lidar com elas, a gente parte de uma premissa totalmente errada. Que é essa premissa hoje em dia que não existe culpa para nada, não existe defeito, não existem erros, é só um aprendizado, é só algo bom, é só algo positivo que parte de um lugar fantasioso que a gente cria na nossa cabeça. E isso não existe. E o grande problema, às vezes, está nessa questão de a gente olhar sobre esse prisma de, nossa, a minha vida é maravilhosa e eu sou maravilhoso e tudo é próspero. Inclusive, a pessoa que realmente ela é próspera, inclusive a pessoa que realmente ela avança na vida, ela sempre tem pontos de melhoria. Ela sempre tem coisas que ela pode melhorar, que ela pode corrigir. E quando a gente não para analisar sobre essa premissa, sobre essa real situação, a gente não avança. A gente não lida com as coisas da maneira que precisam ser lidadas. A gente não lida com a nossa vida da maneira como ela precisa acontecer. E aí a gente fica nesse âmbito mental, nessa circunferência mental de que, nossa, a minha vida é perfeita, ou nossa, eu sou perfeito, ou eu sou a pessoa que não comete erros, de fato, ou não tem defeitos. Eu tenho só o que eu tenho faz parte de mim. O que eu tenho é o que eu sou. O que eu tenho é como Deus me criou. Esses papos levianos, esses papos que vão configurando uma irresponsabilidade no lidar com a minha vida. Sou de Moçambique, África. Que legal. Seja bem-vindo. Qual é a atenção que eu quero chamar aqui para nós? Quando eu não entendo que eu preciso melhorar, eu fico repercutindo, ou revivendo, ou refazendo erros que eu não olho da maneira como eu deveria. Eu não olho para aquilo de uma maneira objetiva para lidar com as coisas. E aí, quando eu atinjo alguém, quando eu faço algo de mal para alguém, a minha mentalidade, a minha configuração, ela vai para um caminho que não faz sentido, que é aquele caminho, não, deixa quieto, vamos começar do zero. Por que o título da live é Não existe recomeçar do zero, não existe recomeço do zero?
Porque não existe isso. Tua vida ela tá sempre acontecendo. Tu não chega num ponto e tu apaga o que aconteceu, tu deleta tudo o que aconteceu e tu começa tudo de novo. Não é assim que funciona. As coisas não funcionam dessa maneira. A gente faz as coisas, a gente vive de uma certa maneira, e isso daí vai criando um histórico nosso. Isso aí vai criando um terreno. Isso aí vai criando uma realidade. E conforme teu relacionamento vai se desenvolvendo, como pai, como mãe, como filho, como qualquer coisa, as coisas vão se estabilizando, as coisas vão se estabelecendo na realidade. Inclusive as nossas falhas, inclusive os nossos erros. Só que o que acontece? Qual é a atenção que eu quero chamar aqui? E tem uma maneira prática para a gente começar a lidar com isso. Quando eu cometo um erro, quando eu cometo uma gafe, ou um defeito, ou eu faço algo para alguém, podem surgir dois movimentos psíquicos a partir daí. Tá. O primeiro movimento que pode surgir é o movimento de remorso. E o segundo movimento é de arrependimento. Eles parecem iguais, olha só os balãozinhos. Eles parecem iguais, mas eles são completamente diferentes. Eles parecem, no primeiro momento, o mesmo movimento psíquico, mas eles não são. O que acontece? O movimento do remorso, o movimento daquela sensação de, nossa, eu errei e não é bem por aí, ele não me leva para um caminho de aperfeiçoamento. Ele não me leva para um caminho de eu me desenvolver ou de eu corrigir certos movimentos. Diferente do arrependimento. E aqui o que surge é que às vezes eu tenho essa questão de ter que lidar com meus problemas, de ter que lidar com os meus desafios, e às vezes a gente quer lidar com isso de uma maneira separada. Às vezes eu quero olhar para isso e achar que a minha vida não tem que ter esses desafios. Eu quero olhar para a minha vida e achar que ter desafios, ou ter problemas, ou ter coisas a corrigir, não é algo que é inerente da minha vida. E eu vou te dizer que está errado. Eu vou te dizer que o problema, o desafio, o defeito, ele não é uma coisa anexa à vida. Ele é uma coisa que faz parte intrínseca da vida. O problema é um vetor que faz a gente se desenvolver. Se eu não tivesse problemas, ou não tivesse defeitos ou desafios, vamos fazer um exercício de imaginar agora. Vamos imaginar que eu não tenho defeitos. Imagina agora, por um momento, que tudo aquilo que tu espera da tua vida, tu alcançou. Faz esse exercício de imaginar. É dinheiro? Tu tem. É uma casa dessa maneira? Tu tem. De pronto. Pensei, já tive. Imaginei, tá feito. Tá conquistado. Imagina que até as coisas mais banais. Eu queria poder comer e não engordar. Eu queria poder beber e não ficar bêbado. Ou eu queria tomar água e ficar bêbado. Ou qualquer coisa aleatória que tu possa imaginar, simplesmente acontece. No fundo, se tu fizer esse exercício de tu pensar sobre, de tu identificar, de tu realmente desenvolver uma linha de que aquilo que eu desejo acontece de pronto, no fundo, isso vai te gerar uma certa angústia, uma certa frustração. Porque tu não teve um desenvolvimento para aquilo. Mas a vida para mim ela tem que ser uma vida só de vitórias. Eu só imagino a vida com vitórias, sem derrota, sem dificuldade, sem nada, sem problema algum. E aí eu quero trazer um exemplo que vai ser muito claro porque que isso te geraria uma certa angústia, uma certa insatisfação no final das contas. Pega um piloto de Fórmula 1, esse piloto de Fórmula 1, um profissional treinado, pronto para concorrer, para competir, e bota uma outra pessoa aleatória num carro de corrida também, competindo com esse profissional. Sem noção do carro, sem noção de como dirigir, sem noção de nada. E ele vai competir. Esse piloto profissional, ele facilmente vai dar 1, 2, 3 voltas em mim ou em qualquer outra pessoa que esteja pilotando outro carro. Por quê? Porque ele não sabe o que está fazendo. Ele não tem a capacidade de
executar aquilo dali. Tu acha que para aquele piloto que está fazendo essa corrida, existe algum mérito ou vai gerar alguma sensação positiva para ele ter vencido de uma pessoa aleatória? Vamos pegar um exemplo prático, futebol. Pega a seleção brasileira de futebol e bota ela para jogar com um time de colégio. Vai ser uma goleada, vai ser uma lavada. E existe algum mérito nessa vitória da seleção? Existe alguma conclusão positiva para isso? Não tem. A seleção vai ganhar, vai ser uma vitória extremamente frustrada e no final das contas não vai gerar nada de positivo. É assim uma vida que não tem desafios. É assim uma vida que não existem problemas. Se tu fizer um exercício imaginativo, tu vai chegar nessa mesma conclusão. De que se tu não passar por um momento de tu te construir, desenvolver, resolver as questões, trabalhar em ti para tu melhorar, se tu tivesse toda a capacidade já de pronto, de estar resolvido, tu não ia ter mérito algum nisso. Tu não ia te sentir bem. E às vezes a gente tem essa falsa percepção de que sim, eu iria me sentir bem. Só que o que se espera nós? Qual é a espera do ser humano? Qual é o que se espera do próximo? É que eu tenha a capacidade de errar, que eu tenha a capacidade de lidar com meus problemas, cair, mas ter a disposição de levantar e seguir em frente. De levantar e continuar avançando. Só que o que acontece? Às vezes eu lido com meus erros, eu caio e eu não tenho essa disposição. Eu cometo um erro e eu começo a me culpar. Ou eu brigo com meu esposo ou com a minha esposa, eu grito com meu filho, eu sou um incompetente no trabalho. E ao invés de eu olhar para essas realidades pontualmente, através desses defeitos, essas questões que eu tenho que trabalhar em mim como pessoa, eu só quero afastar isso de mim. Eu quero recomeçar do zero, eu quero deletar, eu não quero olhar para essas questões. E é aí que repousa o perigo. E é aí que repousa a distinção do remorso e do arrependimento. A distinção dessa correção que precisa acontecer. Por quê? Estou comendo um bacon aqui, tá? Se eu não tenho essa capacidade de olhar de maneira clara para as coisas que eu estou fazendo, eu crio múltiplas ilusões na minha mente. Eu crio múltiplos cenários onde as coisas que estão acontecendo não partem de uma responsabilidade minha. Eu não tenho culpa naquilo. E é o que eu falei lá no início. Se tu é desse time onde tudo tem que ser positivo, onde não existem falhas, é só aprendizado, onde não existe erro, onde não existe nada, eu não tenho defeitos, eu nasci dessa maneira, eu vim com essa configuração, esquece, isso aqui não é para ti. Porque as lives aqui, o que a gente está trazendo de conteúdo, é também para te criar uma consciência de que para que tu melhores, tu precisa olhar pontualmente para as coisas que tu faz. E um defeito, um erro, um problema, é algo muito pontual. E a pessoa que, quando ela olha para isso, ela olha a briga que ela cometeu com o filho e ela não consegue pontuar que existe uma responsabilidade ali, existe uma falha, existe um acontecimento que não foi da maneira apropriada que deveria ter acontecido, ela não se predispõe a corrigir. Só que, por que existe essa distinção? Porque o que é o remorso? O remorso ele tem aquela coisa de eu estar... É quase que fosse um remexer numa ferida. O remorso, basicamente, é isso. Eu estou remexendo numa ferida. Diferente do arrependimento. Porque tem essa característica de remorder. Essa coisa tipo assim, ó, eu fico ali, só que esse remorso, tu vai ficando tanto tempo nele, tu vai fazendo tantas coisas que de agressor, de pessoa que cometeu um erro, tu começa a te tornar uma vítima. E aí que está essa grande distinção. Porque a pessoa que ela se arrepende de ter cometido um erro, a pessoa que ela olha objetivamente para o que ela fez, e ela entende, nossa, eu
fui estúpido com a minha esposa, eu gritei com meu filho de uma maneira muito pontual, e ela consegue olhar para o defeito que ela teve, o fato que ela cometeu, e pontualmente começar a se corrigir, ela vai avançar. Agora, a pessoa que ela não tem uma capacidade de se arrepender, ou ela não aceita isso, que ela cometeu um defeito, ela tem essa configuração de que não existem defeitos, apenas configurações, apenas características de cada um, ela é uma pessoa que ela não tem a capacidade de perdoar. Nem o próximo, nem a si mesma. E principalmente o próximo. Então, esse remorder, esse remorso, esse refutricar ali em cima dessa ferida aí, que foi o que aconteceu, esse desafio que aconteceu, essa falha, faz com que, de tanto ela ficar ali olhando com esse olhar de, nossa, isso não deveria ter acontecido dessa maneira, ela passa de agressor para vítima. Ela passa da pessoa que cometeu algo a uma pessoa que não teve outra maneira para reagir a não ser ter feito aquilo ali. Então tu percebe que isso é uma sutileza psíquica da percepção de cada um, de que por eu olhar para aquilo que eu fiz de uma maneira que, nossa, eu não tinha como ter feito de outra maneira, porque isso, porque aquilo, eu começo a criar uma justificativa idiota que me joga num cenário de que agora eu não sou mais um agressor, eu sou uma vítima. Visse a camiseta aqui, ó? Mentira, a camiseta não tem sentido nenhum. Não tem a ver com a vítima, é porque a camiseta que eu coloquei eu não queria mudar. E aí eu falei que tinha um sentido pra live, até falei com a minha esposa. Não, tem sentido, essa camiseta ela tem uma representação. Mas não tem, é só zoeira. Mas tu passa de agressor a vítima. Tu passa do ghost face para a pessoa que está sendo buscada por esse agressor. E isso é um mecanismo que recorrentemente chega para nós em atendimento. Dificilmente a pessoa chega para o atendimento com uma visão clara, com uma consciência completa da própria culpa que ela tem. Geralmente o que tem é uma transferência. A pessoa ela comete erros, ela tem os seus defeitos, só que por ela ser uma pessoa que ela não se arrepende do que faz, ela só tem remorso do que ela faz, ela fica sempre transferindo a culpa. Ela está sempre transferindo aquilo que ela fez para uma outra pessoa. Ah, porque aconteceu dessa maneira, eu briguei com meu filho, mas também ele não me deu paz. Ele não conseguiu se comportar. Ou, eu tive que explodir com a minha esposa, mas também ela não sabe como lidar comigo. Ah, o meu chefe me mandou para a rua, mas também... Não, cara, não tem também, não existe mas também. Tu é a pessoa que realizou aquilo. Tu é a pessoa que faz algo errado. E tu quer transferir a tua culpa, tu quer transferir a tua responsabilidade para o outro, porque tu não te arrepende. Porque tu não tem a capacidade de perdoar. E se a gente analisar atentamente, isso é uma sutileza, mas é um movimento que é muito específico. A pessoa que não perdoa, que ela está sempre com aquela listinha ali de alguém fez uma coisa para mim, alguém fez tal coisa, no fundo é uma pessoa que ela só tem remorso. É uma pessoa que ela não se trabalha. E aí a pessoa entra nesse looping que parece que a vítima está sempre se construindo. E esse é o movimento da construção da vítima. Tu pode olhar, a pessoa que ela é muito vítima é uma pessoa que ela é também um agressor. Porque ela comete as coisas para os outros e nesse movimento de ela não se olhar, de ela não observar a realidade que ela está inserida, de ela não observar o que ela está fazendo, ela faz essa mudança de polo. Ela passa de a pessoa que faz a merda para a pessoa que foi ferida emocionalmente, a pessoa que foi acometida de agressões. E está totalmente errado. Então, qual é a atenção que eu quero chamar aqui? Que a gente precisa olhar para a nossa realidade e olhar para as coisas que a gente faz com um olhar objetivo. O que eu preciso melhorar?
O que eu preciso olhar na minha vida hoje, que é um ponto de melhora prático? No talo, qual é o defeito que eu tenho hoje que eu não estou conseguindo corrigir? Que eu não estou avançando nele? E aí, indiferente de qualquer situação, indiferente se é porque eu acredito que eu sou uma pessoa maravilhosa ou se eu não aceito que as dificuldades fazem parte da minha vida, a atenção hoje é te puxar para essa realidade. Se tu acredita que os problemas não fazem parte da vida, desculpa te dizer, fazem. Eles foram colocados, os teus defeitos, os desafios que tu tem para passar, os problemas, como parte essencial para tu te desenvolver como pessoa. Eles são um elemento que vai estar aí para ti a vida inteira. Ou tu aceita e começa a te trabalhar a partir daí, ou tu vai sempre ficar lutando com algo que não tem como vencer. Tu vai sempre estar buscando recomeços do zero, com relacionamento, com vida, com lugares, com qualquer coisa. E desculpa te informar, mas isso não vai acontecer. Tua vida não vai ser apagada. Não vai chegar um momento que tu vai recomeçar do zero. Não acontece. A vida ela é uma constante. Então, hoje, qual é o exercício para que a gente realmente avance nisso? Primeiro ponto, qual é um ponto específico que eu preciso melhorar? Um ponto específico. E sem devaneios, tipo, eu preciso ser uma pessoa mais focada. Isso aí não quer dizer nada, isso não é um ponto específico. É especificamente um ponto de melhora. Um ponto específico que eu preciso melhorar. Eu preciso mudar minha alimentação. Ok, genérico, mas vamos lá. Eu preciso melhorar, eu preciso cortar carboidratos, eu preciso reduzir minha alimentação porque eu estou comendo muito. Então tu vai pesar a comida, especificamente. Um ponto de melhora específico. Eu preciso estudar. Então tu vai sentar ali, definir quantas horas tu vai estudar, como tu vai fazer. Só que o que acontece? A gente pensa num ponto específico de melhora, que às vezes não é específico, só que a gente não faz a segunda parte, que é essencial para que a gente avance nisso, que é antecipar e planejar. Eu preciso melhorar no meu relacionamento, genérico. Eu preciso começar a ter mais atenção com a minha esposa, genérico ainda. Qual é o ponto específico de melhora? Eu vou sentar com ela todos os dias de noite para a gente conversar. Tá, e qual é o teu planejamento para isso? Tu precisa planejar. Não, beleza. Então eu vou definir um horário para que quando eu estiver com a minha esposa, eu esteja presente, conversando com ela, sem mexer no celular, sem mexer em nada, dando atenção plena para ela. Tu tem um planejamento. Tu começa a ter. Então, qual é a atenção aqui? Para que a gente não fique nesse ciclo de vitimismo, de achar que as coisas acontecem com a gente, ou que as pessoas fazem pra gente, ou que eu sou um resultado do universo, e assuma a nossa postura diante da vida, assuma a nossa postura diante de o que eu preciso fazer para melhorar como pessoa. Eu tenho que pontualmente olhar os meus defeitos, olhar onde é que estão as minhas falhas, o que está acontecendo, não com remorso, mas pontual. Segundo, planejar esse movimento de melhoria. E o terceiro passo para que tu consiga avançar nisso é tu fazer um exame no final do dia. Faz um exame de consciência. Cara, sobre isso que eu me propus a ser uma pessoa menos briguenta, planejei como fazer isso pontualmente. Chega no fim do dia e analisa. Consegui realizar? Se tu não conseguiu, ajusta o que precisa ajustar para no próximo dia tu fazer. No próximo dia tu vai fazer de uma maneira objetiva. E sem ficar, mas eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo, e ficar se remoendo, se remordendo com remorso. Não, cara. Não fiz. Analisa pontualmente, faz esse exame no final do dia, e no dia seguinte tu ajusta. E no dia seguinte tu melhora. Porque senão, tu vai viver numa realidade onde tu vai ser sempre a vítima das tuas próprias ações e o mundo conspira contra ti. Aí tu vai entrar nesse looping que eu falei aqui da vítima, que comete o erro, se remoe tanto
que de agressor passa a vítima. Da pessoa que faz a merda, tu passa a ser um resultado daquilo que aconteceu contigo. Totalmente errado, totalmente descompassado, totalmente desconexo com a realidade. Então, que tu entenda que não existe recomeçar do zero. Não existe, o que eu fiz ficou para trás. Não existe, a relação que eu tenho com a minha esposa apaga. O que eu tenho com meu filho, com a minha mãe, ou com qualquer pessoa que seja, vão passar uma borracha. Não existe isso. Existe tu olhar para ti com objetividade, olhar para os teus erros, olhar para os teus defeitos, analisar, escolher um ponto de melhora específico e trabalhar nele. E aí tu vai avançando, aí tu vai melhorando. E não querer corrigir uma área inteira da vida a partir de um único movimento, que também não vai acontecer. Dentro das faculdades, tem cada faculdade mental, nossa, da psique, tem um vício correspondente ali que trabalha, porque a gula, de uma maneira geral, vou trabalhar, esse excesso de querer coisa, a gula pelo dinheiro, ou pela comida, ou pelos prazeres, tudo isso aí tá num grande campo da vida. Não vai funcionar. Tem que ser específico num ponto de melhoria. Especificidade. Eu vou corrigir hoje o meu chegar atrasado no trabalho. E aí tu vai corrigir, vai botar o teu despertador no horário apropriado para determinado horário tu tá lá e tu ir corrigindo passo a passo, movimento a movimento, o que tu precisa corrigir como pessoa. Aí, com esses movimentos específicos, olhando, planejando e fazendo esse exame no final do dia de consciência, cara, acertei, errei, corrijo aqui, movimento para lá, movimento para onde precisa, tu vai aos poucos melhorando como pessoa. E aos poucos, tu vai te estruturando para ser alguém melhor na tua realidade. Beleza? Então que tu entenda hoje que só remorso ou só imaginar que a tua vida é perfeita, que tu é essa pessoa, nossa, maravilhosa, essa configuração que é irrepreensível, porque é assim que tu nasceu, esquece isso. Tira essa merda da cabeça, que às vezes é recorrentemente passada na rede social ou através até mesmo de terapia, que tu é um ser magnífico. Não, tu pode te tornar alguém magnífico, com magnanimidade, uma pessoa virtuosa, mas não é isso. Tu é uma pessoa cheia de falha, cheia de erro e cheia de problema, como todo mundo. A realidade é essa, todo mundo é cheio de problema, cheio de defeito. A grande distinção aqui é, eu consigo olhar para isso de uma maneira objetiva e me trabalhar, ou eu fico me remordendo com remorso a partir das coisas que acontecem comigo, que eu faço para os outros, e vivo num looping de vítima. Essa aqui é a distinção básica. Objetividade e fantasia. Ou eu olho para a minha vida de maneira objetiva e lido com ela de uma maneira objetiva, ou eu vou viver fantasiando. Vou viver num mundo de faz de contas, onde eu, esse ser perfeito, magnânimo, por nascença, não tenho que me trabalhar, não tenho o que fazer. Aí as relações vão pro buraco, relação pai e filho se perde, marido e mulher se perde, não para no emprego, não se desenvolve como pessoa. É uma pessoa que não se conta, porque não tem uma estabilidade emocional. Porque qualquer coisa que acontece, ou tu te magoa, ou tu te remoe, e aquilo ali, o que era para ser um confronto a partir da tua própria culpa, da tua própria responsabilidade, se torna num looping infindável da vítima, e tu te torna essa pessoa fraca, sem tenacidade, sem tônus vital, porque ninguém conta contigo, porque tu é um parasita vitimista, que só enche o saco. Então para de encher o saco. E olha para a tua realidade de maneira positiva, não de positivismo, positiva de pontual. Olha com a maneira assim, não, eu tenho como corrigir isso. Essa é a positividade que tu precisa. Eu tenho como corrigir esse movimento. Eu tenho como olhar para esse ponto de melhora específico e trabalhar nele. Como pai, como mãe, como marido, como pessoa que contribui para uma sociedade, como funcionário ou como chefe, indiferente de qual papel tu escolheu hoje objetivamente como melhorar. Só que tu tem que ser objetivo. Não esquece disso. Objetividade. Especificidade. Vou melhorar nesse aspecto. Dentro desse grande campo, eu vou reduzir isso a um ponto de melhora específico. Aí quando tu conseguir fazer isso, tu te planejar, ver o que tu precisa ambientar
para fazer esse movimento e no final do dia tu fazer esse exame. Ó, o que eu fiz e o que eu não fiz. O que eu consegui corrigir e o que eu não consegui. Te perdoa, que aí tem um arrependimento. Nossa, eu falhei nessa parte. Te perdoa. E no outro dia tu faz melhor. E no outro dia tu faz melhor. E no outro dia tu faz melhor. E assim sucessivamente. É isso que se espera do ser humano. É isso que se espera da realidade. Que tu caia e tenha a disposição de levantar com alegria, com disposição e seguir em frente. É aquilo que o Rocky Balboa fala no filme. Quando ele está dando uma lição para o filho dele, ele está dizendo exatamente isso. E os filmes, quando a gente tem um olhar atento, tem muito filme que é bosta, que não passa nada, mas tem muito filme que é bom, que tem uma mensagem. E o que ele diz é, nada vai te bater tão forte quanto a vida. Mas o que vai te fazer vencer, ou te tornar uma pessoa melhor, é a capacidade de tu cair e levantar e continuar indo para frente. É a tua capacidade de conseguir apanhar e avançar. É sobre isso que eu estou falando hoje. É a tua capacidade de olhar para aquilo que tu tem de defeito e não com uma imaginação moderna de que não existem defeitos, que não existem problemas. Tira essa patifaria. E tu olhar que tu vai lidar com isso de uma maneira com disposição de espírito. Cara, eu apanho da vida, eu lido com os problemas, com os desafios, eu tenho os meus defeitos e eu vou me trabalhando neles aqui e sigo avançando. Eu tomo porrada e sigo andando. Eu cometi um erro, mas eu vou olhar objetivamente para esse erro e vou me corrigir. E não vou ser uma vítima. Então que a gente consiga fazer esse exercício. Escolher um ponto específico de melhora, antecipar e se planejar e fazer um exame no final. Para que eu me torne uma pessoa digna de convívio, no mínimo. Para mim e para as pessoas que estão próximas a mim. Beleza? Então que hoje a gente possa colocar em prática esse olhar objetivo, esse fazer essas melhorias necessárias, esse ajuste, esse planejamento e esse exame pessoal. Não é um exame de apontar para o outro, é um exame meu. Eu olho, vejo o que eu fiz, aceito que cometi alguma gafe ao longo do dia e ajusto para melhora no dia seguinte. Beleza? Então, é isso aí. Um bom final de semana e até a nossa próxima live.